Bom, pessoal, continuando a nossa revisão, vamos pegar aqui mais uma questão de polinômios, nossa terceira aqui da bateria, que é o seguinte. Eu quero encontrar o número de raízes reais de x ao cubo mais x mais 1 igual a zero. Repara, esse tipo de questão envolve o seguinte, alguns polinômios, alguns não, vários, não adianta você pegar, montar um exercício na sua cabeça, montar um polinômio, botar no quadro e falar, gente, resolve aí. Não é sempre que você vai ter técnica para chegar ao resultado. Entende uma coisa, galera, essa matéria aqui, na engenharia, é vista como métodos numéricos ou dentro de cálculo numérico, ou qualquer outro nome que de repente vai ler na faculdade, eles vão dar essa matéria. Isso é uma matéria em que você tem uma parte computacional em que você aprende a achar as raízes, ou melhor, você aprende a achar a melhor aproximação possível para as raízes de um polinômio. Pois é, significa que você, mesmo vendo tanta técnica, mesmo na IMITA, vendo tanto teorema disso aquilo, pode ser que tenha um polinômio que você não tenha como sair do lugar, e aí só pelo método iterativo, o que é o método iterativo? É o método baseado na repetição, na repetição, na repetição, na repetição, você tenha como achar um valor aproximado para a raiz, não é nenhum valor verdadeiro, tá? Então, quando cai uma questão dessas numa prova, né, que pode cair numa universidade federal também, tá? No vestibular delas costuma também cair uma perguntinha dessas, em que ele pergunta não quem são as soluções, ele está mais preocupado em saber o número de soluções. Cara, se ele está mais preocupado em saber qual é a quantidade de soluções, já liga teu alerta aí. Muito provavelmente não dá para você achar quem são, e para você achar quantas são, você vai fazer o seguinte, tá? Ele quer inclusive reparar raízes reais. Ele não falou em raízes imaginárias. Isso já é outro ponto que me chamou a atenção. Geralmente, quando é assim, o que vai acontecer? Você vai pegar aqui e fazer o seguinte, ó. Eu tenho o x3, né? Vamos passar a parte do x e do 1 para o outro lado, aqui para a direita. Por que você vai fazer isso? Porque, repara, a gente vai poder agora olhar esse x ao cubo como sendo uma f de x e esse menos x menos 1 como sendo uma g de x. Isso é importante. Por que é importante? Pensa comigo, o que é você encontrar o número de soluções disso aqui? Concorda que encontrar o número de soluções em que x ao cubo é igual a menos x menos 1, quando eu olho aqui como f e como g de x. Quando que num gráfico uma função é igual a outra? Pois é, quando elas o quê? Se cortam no mesmo ponto. Quando elas têm um ponto ou mais de interseção. Então, você encontrar o número de soluções disso é ir para o gráfico e ver nesse gráfico, se for um gráfico fácil de fazer, que isso adianta, claro, né? E ir para o gráfico vendo quantos são os pontos em que elas se cortam, tá? Então, aqui no caso, eu vou fazer o desenho de f de x igual a x ao cubo e de g de x igual a menos x menos 1. Repara, para muitos, f igual a x ao cubo pode não ser um gráfico trivial. Eu te digo que deveria ser. Eu te digo mais, se a sua aula de função par ímpar foi bem dada, com certeza a pessoa que te deu essa aula vai ter comentado nela como é que é o gráfico do x3. Que geralmente isso aí naquelas aulas de função, injetora, bijetora, transformação gráfica, é um exemplo recorrente, tá? Se você ainda não viu, que pena, mas vamos ver então agora aqui, tá? No caso aqui, o que vai acontecer? Você vai ter que f de x igual a x3 é essa curvinha aqui, meio que, não é igual, meio que, uma parábola onde a concavidade está para cima à direita e para baixo à esquerda, tá? E a função menos x menos 1, ela é decrescente, cortando aqui no menos 1, tá? Então você vai ter uma curvinha que eu tenho x ao cubo, no caso aqui, voltada para cima e para baixo do outro lado, né? Quando x igual a 1, 1 ao cubo dá 1. Quando x igual a menos 1 ao cubo dá menos 1, tá? Esse é um gráfico que aparece direto e que eu repito, você tem que ter o de cabeça, tá legal? E a função menos x menos 1, né? Função ax mais b, se aqui é negativo, a reta é o quê? Decrescente, e aí ela vai cortar o eixo y no menos 1, tá? Uma reta decrescente, o que acontece? Você vai ter, então, no caso aqui, essa retinha cortando. Se eu igual a zero, a raiz é menos 1 e como o termo constante é menos 1, vai cortar aqui também, né, por coincidência. Tem nada a ver que é sempre igual, não inventa, tá? E aí, beleza. Como a gente está vendo aqui, ó, os gráficos só se cortam no único ponto. Como eles só vão se cruzar no único ponto, isso quer dizer justamente que eu só tenho um único ponto de interseção, apenas uma raiz real. Então isso aqui, quando for resolver por métodos numéricos, quem quer que seja raiz, a gente não tem como achar agora,
com certeza a raiz real é uma só. Repara que a resposta mais burra é o cara falar que são duas raízes reais, né? Porque, cara, lembra que se você minimamente estudou isso aqui, você sabe que quando uma raiz imaginária aparece, o seu conjugado também vai ser raiz. Logo, ou eu teria aqui que todas as três raízes seriam reais, o que não aconteceu, ou apenas uma. Duas é impossível. Senão a terceira seria imaginária e cadê o conjugado dela contando? O conjugado conta como outra raiz, tá, gente? Então seria realmente possível. Eu já de cara já sabia aqui que o número de raízes reais era ou uma ou no caso três, tá? Beleza? Vamos seguir então, galera.